bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Eu me chamo André Marques, atuo na área de projetos há cerca de 15 anos e sou host desse canal. E comigo, da área de obras, há cerca de 40 anos, também host do canal, o Henrico de Ferrari. Fala, André, beleza? Tudo ótimo, cara, como é que você tá? Tudo jóia, bem. Maravilha. Bem, galera, hoje a gente vai trazer mais um episódio da série Engenharia de Boteco, né? E o que é isso, né? Será que a gente vai tomar uma? Pior que não. Pior que não. Mas o YouTube não gosta disso. Não que nós não gostemos, mas enfim, fica o convite. Quem quiser nos convidar para tomar um dia, tá liberado. Mas qual é que é a ideia da nossa série Engenharia de Boteco, né? É uma série onde a gente traz atualidades, fatos e acontecimentos que acontecem no nosso meio, no nosso país, ou até talvez no mundo todo, que devem ser abordadas ou vão ser abordadas por a gente com uma visão técnica de engenharia. E não necessariamente de especialista da área, que a gente vai trazer um estudo molecular. É um estudo de bar, como se fossem dois engenheiros falando assim, e aí, cara, tu viu o que aconteceu, né? E aí a gente vai trocar uma ideia, então é legal de ver a visão aí de engenheiros conversando sobre atualidades do mundo, né? Exatamente. O que esperar disso? E aí, a gente tem aqui, então, hoje uma indagação, que é raro nas obras ou é a natureza que passou dos limites? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Boa. Bom, galera, a gente está em final de setembro de 2025 em São Paulo. Perfeito. E a gente teve uns eventos bem bizarros. Um foi na fábrica da Toyota, em Porto Feliz, que não foi tão feliz assim, né? Que simplesmente destelhou a indústria inteira. E era a fábrica de motores dos caras, e com isso as outras fábricas também pararam. E a produção da Toyota, que é uma das grandes montadoras do Brasil, simplesmente não vai mais rolar esse ano, né? Imagina. Então, a brincadeira vai custar uma fábula. Estão falando de mais de 30 mil carros que não vão ser produzidos. Bota isso em dinheiro e ver o impacto que isso gera em toda a cadeia, né? Sim. Não, imagina, tu vai perder venda. Consumidores já estavam na fila porque, né, é um puta carro, então deve ter muita gente na fila. Sim. E essa fila agora vai ficar... Imagina as concessionárias. Sim. As moscas. Nossa. É muito grave o negócio e é muito maluco, né? Você fala assim, como é que pode, né? Quer dizer, um evento climático corrompe toda uma cadeia da economia, né? Sim. É um negócio muito feio. Sim. De primeiríssima linha, vamos combinar, sim, né? Sim. E no mesmo dia, aqui na cidade de São Paulo, num bairro nobre da cidade, explodiram dezenas de janelas num evento super, também fora do padrão, né? A gente tem umas imagens aqui que a gente pode ir mostrando para poder ilustrar a brincadeira, se pode chamar isso de brincadeira, né? Foi maluco isso, cara, porque eu peguei no ar isso. Eu tava fazendo um voo. Mas vamos lá, a gente tá aqui mostrando umas imagens, a galera que quiser descer da esteira para acompanhar, tá olhando aqui num apartamento com um padrão elevado e uma esquadria que começa a se deformar absurdamente e explode, rompe para dentro da unidade. Os moradores quase que entram em pânico, né? É uma esquadria maravilhosa, né? De piso a teto. E que é isso, né? A gente fica apavorado com uma cena dessas. Olha como desmontou o caixilho, né? Desmontou o caixilho. Não, ele se deformou e rompeu completamente, né? Impressionante. E outros apartamentos com janelas menores, porque isso não aconteceu em um prédio. Isso aconteceu em vários prédios. Olha... tamanho da merda. Puta, né? Olha e isso, assim, cara. ó, a tela tá aí, né? Ou seja, o caixilho veio para dentro, não foi sugado. Exato. Ele foi empurrado, né? E em outros apartamentos, em outros prédios do lado, os vidros explodiram, né? Sim, porque aqui, claramente, né, a gente entende que o caixilho rompeu. O caixilho que rompeu. Mas aí a gente estava conversando, né? Tu comentou isso, prédios nos arredores, sim, que o caixilho não rompeu, mas os vidros explodiram. Imagina a pressão. E essa é a imagem do telhado
que parece que são telhas zipadas, né? Uhum. Uma estrutura que é muito clássica de usar nesse tipo de galpão, que simplesmente foi totalmente Destruída. destruído, demolido, ou o que for, né? Então, esse é o nosso bate-papo de Bate-papo. boteco hoje. Sensacional. Bom, agora a próxima imagem é a bendita isopleta. Conta pra gente o que são as isopletas. Eu acho que até antes de entrar necessariamente na isopleta, a gente fica pensando, como a gente colocou, né? Ué, será que é raro nessas obras? Então, assim, galera que, né, talvez não atue diretamente nisso. O engenheiro calculista, ele tira esses parâmetros da cabeça dele, ele chuta lá, ele fala, eu vou considerar uma ventania, eu vou considerar um tornado, o que eu vou considerar? E a resposta é não, existem normativas, regulamentações, o meio técnico todo se programa para trazer segurança para a sociedade, né? Até porque uma engenharia estrutural tem responsabilidade de 50 anos, então a gente está falando de algo muito específico, muito pesado, muito responsável, vamos dizer assim, né? Irrelevante, e perfeitamente, muito relevante. Então, assim, esses valores, eles não são arbitrados pelo engenheiro si só, porque tu teria uma oscilação muito grande pondo a sociedade em risco. Então, existe umas curvas, um gráfico, né, que são de isopletas ou isovalores, né, e isopletas seriam valores equivalentes de vento, né, de velocidade do vento. Então, isso traz um mapa, e esse mapa aqui tem uma ampliação do estado de São Paulo, correto? Positivo. E aí, claro, a gente, como é uma NBR, uma norma brasileira, tu tem o Brasil todo. Sim. E que daí tu tem lugares mais relevantes e menos relevantes. Inclusive, como um adendo, um comentário, o lugar mais relevante do país é no nosso interior aqui, né, paulista. E aí em alguns outros pontos, mas tem outros lugares que são de baixa relevância. Lá no sul tem uma região... Tem um ponto também perto de relevância. De Torres, né? Que eu acho que Exatamente, saindo já do Rio Grande do Sul ali, né? E no Mato Grosso também. E no Mato Grosso também. Mas são focos concentrados e o resto é mais leve, né? Sim. Mas aí, imagina, né, pessoal, isso aí são valores de velocidade do vento que se tem que considerar para se calcular esses empuxos e pressão e tudo mais, né? Isso, a medida são metros por segundo. Então, ali quando você vê, por exemplo, São Paulo está na faixa laranja, que chamam de região 3, e que ela está na faixa de 35 metros por segundo. E essa fábrica que voou tudo está na faixa dos 40 metros por segundo. Só para dar um conversor para a galera. Já vou passar os números aqui que eu tenho na colinha. Vai lá, então vai lá. Então, em São Paulo, na capital, a gente estaria falando de ventos de 126 km por hora. E lá onde está a fábrica, iria até 144 km por hora. Sim, ou seja, uma puta velocidade, né? Isso seria a velocidade do vento. A isso tem que se somar outros parâmetros, né? Exato. Então, a gente tem uma questão de rugosidade do terreno, né? Que é assim, o nível que tem de obstáculos, né? Perfeito. Ou de encanar, né? O vento, né? Uhum. Você tem fatores estatísticos, que é o tempo de recorrência dos eventos, né? Exatamente. Então, com essas condições topográficas de rugosidade e esses fatores estatísticos, você gera fórmulas que vão dimensionar as estruturas, não é isso, André? Exatamente. Não, eu acho bem legal de falar, porque a física é meio que única, né? Quando a gente fala de rugosidade, quanto mais perto, por exemplo, um fluido tá da parede do tubo, ele menos, a velocidade dele é menor, no centro é maior. E para o vento é a mesma coisa, ou seja, quanto mais perto do piso a gente tiver, da terra, né, do térreo, vamos chamar assim, menor é o vento, quanto mais alto, maior é o vento. Isso é uma curva parabólica, né, uma curva de uma exponencial. Então, e aí também se mede essa rugosidade. Às vezes a rugosidade é prédios nos arredores. Ou seja, em grandes centros tu tem uma alta rugosidade urbana, e isso faz com que a velocidade do vento baixe.
Então tu pode considerar ali velocidades mais baixas, né? Velocidades mais altas. E aí, claro, tem uma série de equacionamentos. Esses prédios em São Paulo, eles estão num dos pontos mais altos da cidade, que é ali na região da Paulista, e estão do lado de um vale, que é o Vale do Pacaembu. Então, eu imagino que você esteja num ponto alto e com um vale que deve canalizar e deve aumentar o tamanho da encrenca, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E isso é um critério. Às vezes, a gente no projeto, mesmo tendo o subterfúgio, fala, mas estou num grande centro. Tu poderia ir lá e adicionar rugosidade mais elevada, menos, porque daí vai te favorecer aquela estrutura passar. Mas às vezes o nosso trabalho não é fazê-la passar, o nosso trabalho é proporcionar segurança. Positivo. Então fica como critério. E é legal de colocar assim, pessoal, porque não existe grande mágica nisso, né? A ideia é sempre você partir de velocidades possíveis de vento. Essas velocidades possíveis de vento vão se transformar em pressões dinâmicas e essas pressões dinâmicas vão ser transformadas em força. Então, no limite, imagina que essas forças variem, né? Variam de acordo com a velocidade e tudo mais que está sendo aplicado. Então, não é simples assim. Claro que tem um equacionamento e tem uma coisa mais pontual, mas resumidamente seria isso. Bom, então a gente, voltando à tua pergunta lá atrás, né? A gente tem duas possibilidades. Ou o negócio está mal feito, ou passou do limite que foi projetado. Mas imagina, como é que tu vai falar que uma fábrica de altíssima, primeiríssima linha tá mal feita? É um absurdo falar isso, não tem como. Pois é. Né? Então, assim, é muito complicado. Eu vi em alguns grupos, assim, as pessoas dando uma resposta muito simplista. Isso daí tá mal feito. Mas, gente, não tem como. Eu já trabalhei com pessoal desse padrão. Meu, nível de exigência, de verificação, de não sei o quê, é muito alto. Gigantesco, gigantesco. E não, as garantias, e os seguros, e isso que eu ia falar, mais, né? exato. Esses tipos de indústria que envolvem um seguro relevante, aí tu fala assim, mas tu tá nos limites de norma. Mas é besteira, os limites de norma te limitam em 20%. O resto dos 70% do limite é vindo dos critérios de seguradora, porque, né, e aí são critérios muito relevantes quanto à prova de incêndio, quanto a catástrofes, tem seguranças, tem, assim, é uma engenharia de ponta, ou seja, é um absurdo para qualquer um do meio falar, é porque foi mal feito. Não, calma, a gente não tá falando, né, com todo o respeito, claro, de um feirante, algo assim, a gente tá falando da automobilística, né, que é um dos setores mais de ponta, e talvez se não for a empresa líder do setor líder de maior tecnologia embarcada. Bom, então vamos pensar em outras possibilidades, né? Descartamos, então os caras não erraram. Vamos lá, né? Eu não descartaria, principalmente porque eu não sou perito, não tenho nenhuma responsabilidade nisso, né? Exato. Então, assim, é até engraçado ficar falando, os caras não sabem trabalhar, né? Então, essa é uma hipótese, os caras não sabem trabalhar, e a outra hipótese é que aconteceu alguma coisa diferente, né? Então, estudando um pouco o assunto, para ventos fora da caixinha, você tem duas possibilidades, que são furacões, tufões, tornados, que basicamente são variações sobre o mesmo tema, que são correntes de ar ascendentes, que geram redemoinhos. Giram, né? Que giram, que nem a gente vê naqueles filmes clássicos Twister, americanos, Twister e não sei o quê. A vaca voando. E aí, a outra possibilidade é um nome bonito e fora do padrão, que chama-se microburst. Olha, bonito esse. Que isso é ou uma microexplosão. Caramba! Muito então, bacana. Os caras estavam explicando que, a princípio, se fosse um tornado, essas estruturas seriam puxadas, né? Que você vê que não é o caso do caixilho, né? No caso da fábrica, a gente não consegue, assim, olhando uma foto, identificar. Mas o caixilho, a tela ficou lá. Exato. Né? Se tivesse sido um tornado que estaria sugando alguma coisa,
a tela tinha ido embora. Sim, a esquadria ia empurrar a tela e arrancar tudo, né? Exatamente. Perfeitamente. Então, faz sentido que seja a mini explosão. Que isso é uma corrente de ar descendente em altíssima velocidade que bate no chão e espalha, como se fosse uma bomba explodindo, Caramba, literalmente. gera uma onda de choque, assim. Exatamente. Caramba. E aí os destroços vão em direção ao vento gerado, né? Sim, sim. Então, aparentemente, eu não tive lá para ver, mas pelo que eu ouvi pela mídia especializada, os destroços da fábrica estão todos numa determinada direção. Ou seja, converge, né? Exatamente. E no caso da janela lá, claramente ela veio para dentro, né? Perfeito, perfeito. Não, e a face oposta, se não aconteceu nada, porque quando tem um ciclone, ele deve fazer um efeito de sucção em toda a volta do prédio. Mas agora quando é uma coisa linear, ou seja, direcional, provavelmente as outras não aconteceu nada. Não sei, tô falando sem saber também, mas... Quando eu trabalhava com telecomunicações, uma vez, eu trabalhava para Embratel na época, que era a grande player de telecom pesada, né? E o engenheiro, o diretor de engenharia lá da Embratel me mostrou uma foto de uma torre, e as torres eram feitas com chapa de 5/8. Uma senhora chapa. E a torre, ela parecia um macarrão, sabe? Então, assim, ela entrou, e era no interior do Mato Grosso. Ela foi totalmente torcida e era muito louco de você ver uma chapa daquela bitola totalmente torta, né? Sim. Então, assim, existe esse fenômeno e existe o outro fenômeno que é, a princípio, o que a gente estaria falando, né? Uhum. Então, uma microexplosão pode chegar a mais de 240 km por hora. Caramba. Imagina, dobra o nosso vento máximo ali, né? Que chegaria, fazendo uma conversão, a gente chegaria em 65 metros por segundo. Imagina, galera, 100 km por hora equivale a 27 metros por segundo. Ou seja, 100 km por hora é 27. A gente está falando de 65, quase 3 vezes mais do que seria 100 km por hora. Ou seja, 200 e paulada, quase 300 km por hora, como está dizendo. Loucura. Aí, como eu sempre gosto de buscar referências na aviação, né? Tem uma história bem legal que fala sobre esse tipo de fenômeno, que na aviação é chamada de tesoura de vento. Olha que legal. Que chama wind shear. Então, o que acontece? Você tem, em outra escala, lógico, né? Não precisa ser 240 por hora, mas você tem fenômenos dessa descida do ar com muita velocidade que bate e gera uma onda de propagação, e isso acontece em alguns aeroportos. E hoje em dia a aviação tem sistemas para detectar isso e avisar os pilotos. E aí tem uma técnica de pouso que é usada para evitar esse risco desse tipo de vento. Então é o que eles chamam de pouso duro, que você está voando e de repente o avião dá aquela porrada no chão, né? Que parece que o cara fez uma barbeiragem, né? Sim, sim. Mas ao contrário, o que ele está fazendo é garantindo que se tiver o vento for empurrar ele para baixo, ele já está descendo como tem que ser. Ele já está na projeção da pista, inclusive, né? Exatamente. Existem acidentes relatados em que o cara vem fazendo aquele pouso suave, que você nem repara, e aí vem um vento desse e joga o avião para o chão, que ele está com pouca velocidade, pouca força e um ângulo fraco, e joga o avião no chão e o cara cai antes da cabeceira. Meu Deus, cara. Então, quando o cara pousa dando porrada, não pensem que o cara é barbeiro, né? Ele está sendo precavido. Quantos pilotos eu já xinguei, cara? Indevidamente. Desculpem, pilotos. Muito bom, cara, muito bom.
E voltando ao lance da aviação, tem uma estatística aqui que fala que de 1970 a 2020, ou seja, em 50 anos, as turbulências em voo aumentaram mais de 50%. Caramba. E isso é atribuído às mudanças climáticas. Esse dia eu tive turbulências, né? Inclusive a gente ia aí para saiu uma equipe com vários engenheiros, né, de várias empresas diferentes, e eu saí num voo cedo, que foi numa segunda, inclusive, e eu saí de Viracopos, Campinas, e saí tipo 7 horas da manhã. E aí eu peguei umas turbulências, e olha que eu vou com frequência, eu peguei umas turbulências fazia muito tempo que eu não via, que aquela turbulência que o avião estômago... chacoalhava e na inércia o teu estômago parava na cabeça, sabe? Impressionante. É gostoso, né? Não, eu tinha um casal do meu lado que começou a passar mal, literalmente passou mal por causa da turbulência. E eu falei, cara, mas essa turbulência não tá normal, né? E eu, não, lógico, tava bem no meio desse evento. Quando eu cheguei no meu destino, que era bem longe, fui pro Nordeste, né, fui a trabalho, né? Lamentavelmente, mas tudo bem. E quando eu cheguei lá, que o pessoal começou a me mandar mensagem. Tá tudo bem aí, não sei o quê. E eu falei, ué, tá tudo bem, o que tá acontecendo? E aí que eu fui saber que estavam acontecendo essas ventanias, e aí soube de tudo que tava rolando por aqui. Tipo, absurdo, né, cara? Absurdo. E aí fechou o aeroporto e a galera não conseguiu decolar. E os outros não conseguiram decolar. Que tinham voos mais tarde, assim, porque a gente combinou, tipo, meio-dia, né? Sim. Maceió. E aí os outros não conseguiram decolar. Era tipo 8h30, 9, barrou. Acho que foram liberar eles tipo 11. O que era pra gente arrancar meio-dia já arrancou 4 da tarde lá. Já deu tudo, mudou tudo. Mas foi impressionante. E uma coisa que eu queria colocar nesse negócio da onda de choque, e aí você fazendo paralelos com a engenharia, a gente tem uma coisa na hidráulica e que às vezes é negligenciada e também dá merda, que é o golpe de ariete, né? Uhum. Mas o que é o golpe de ariete? Né? Tu tem uma tubulação, muitas vezes longa, né? Que tem um fluido com uma dada inércia ali, seja um movimento constante ou seja parada, e que quando tu faz uma mudança nesse movimento abrupta, tu também carrega uma onda de choque dentro do fluido, e quando ela chega num cotovelo, numa bomba, num equipamento, ela explode literalmente. Então eu participei de uma análise, também não sou perito na área, mas fui convidado para dar um parecer técnico numa obra importantíssima, gringa, no interior aqui de São Paulo, porque quando foram fazer os acionamentos das bombas de teste, teve conexões de 14 polegadas em aço explodindo, né? E aí os caras falaram, mas como assim, como é que explode uma tubulação de aço desse calibre? Golpe de ariete, né? E o que é um golpe de ariete? É essa massa de água que é em deslocamento incompressível, mas no momento que ela sofre uma mudança de velocidade, seja aceleração ou diminuição muito abrupta, aí tem uma onda que chama celeridade, que é a onda de dentro da água, e essa onda vai e volta, e cada vez que ela bate e muda de direção, tu tem um golpe de ariete. Então, isso já existe em fluidos, e ar é um fluido. Então imagina que essa pancada que dá o microburst deve ser uma porrada, talvez até multidirecional, assim, né? Como uma microbomba, explosão mesmo. Exatamente. Impressionante que era o negócio. E aí eu não sei, André, o que você acha desse lance de mudanças climáticas e normas técnicas? Isso é um assunto delicado, né? Eu acho assim, né? Primeiramente, eu acho que as nossas normas técnicas são boas. Elas são revistas, né? Existem normas ainda que a gente se baseia em alguns outros setores que são muito antigas, estão em revisão, mas são normas de 30 anos. Eu acho que não dá para se basear em 30 anos. Mas a grande maioria das normas relevantes, estruturais, de cargas, etc., elas vêm sendo atualizadas assim, numa janela máxima de 4, 5 anos, né? Então eu acho que a gente tem junto à BNT comissões, né? Que é os CEs lá, que é a comissão de estudo, né, de especialistas e tal. E a gente, como profissional da área, você pode se candidatar, você pode participar como ouvinte, você pode participar até mais assiduamente. Mas eu acho legal porque eu tenho um viés da norma, eu participei de alguns conselhos já de edição de norma, e quando vai lá, é muito legal, porque tu vê assim, a galera cabeça branca, tu vê profissionais extraordinários, trabalharam a vida toda naquilo ali, colocando opiniões reais e falando assim, galera, isso não está escrito, mas isso aqui acontece, ó. Me provem que não acontece. E aí é legal que o papel deles é o seguinte, esses caras sabem como não dá a merda. Mas e um engenheiro está recém se formando? Como que a gente vai proteger ele para ele não fazer uma merda por
né, desconhecimento. Então a norma até traz limites. É por isso que é tão importante respeitar o que a norma traz. E às vezes participar e entender das normas. Então assim, eu sou um defensor das normas, né? Acho que as normas, elas são extremamente importantes. Tem até aqueles debates, e aí norma é obrigado, não é? E aí a gente entra numa outra seara. Mas eu acho que as normas, sim, elas são muito bem redigidas e muito bem preparadas. Agora, o quanto elas se atualizam, será que elas embarcam isso? Eu não consigo, assim, pôr uma posição precisa em relação a isso. Porque se a gente for pegar eventos pontuais e colocar eles dentro do padrão, a gente vai aumentar tanto uma régua, talvez desnecessária, e que isso daí talvez não tu erre a mais, entendeu? Então não pode. Tem que ter um bom senso nisso, senão não vai rolar. Mas eu concordo que assim, os eventos estão cada vez mais mirabolantes, nos trazendo surpresas. E no momento que a gente está falando aí de engenharia, a gente pode estar pondo vidas em risco, né? Não, e você vê, assim, sem falar de vidas, o impacto econômico que tem um negócio desse, né? Exato. Quer dizer, uma indústria que vai paralisar toda a produção durante meses, que vai ter que... toda a cadeia de valor dela está interrompido. É um negócio, assim, é muito dinheiro, né? Não, e se tu vai numa localidade industrial, como diversos municípios que a gente tem no país, muitos concentrados em Santa Catarina, alguns Minas, Extrema tá bem forte e tal. Zonas industriais que a gente tem ao longo do nosso país, a gente vê que tem cidades que são criadas e desenvolvidas no entorno daquela indústria. E a gente tem exemplo aqui sei lá, São Caetano e a GM, São Bernardo e Volks, a gente tem esses exemplos, Sim. né? E aí imagina agora tu pega uma fábrica dessas e aquele município todo vai passar fome, porque o que vai acontecer, entendeu? Então, o impacto, às vezes, ele é muito maior do que só, os japoneses que se viram. Não é isso. Isso é uma catástrofe, né? Não, é muito feio. É muito feio, muito feio. Mas é isso, eu espero que a gente, né, esteja sempre com os olhos atentos às normas, né? E espero que o nosso meio técnico siga as normas, entenda o que está acontecendo. E, galera, comentem, né? Espero que a gente tenha conseguido trazer algumas pulgas e algumas visões legais aqui. Sim. Que dê para tomar uma cervejinha conversando sobre... Excelente. Valeu, então, cara. curtem, compartilhem, comentem e vamos em frente. É isso aí. Tem mais para mim. Muito obrigado, gente. cara. Valeu, até a próxima. Até a próxima.